pastora fala, não é o que o obreiro fala, não, é o que Deus falou para você. É a palavra que Deus te entregou, talvez por meio de algum de nós. Porque nós somos apenas instrumentos, irmãos. Nós, como o pastor sempre fala, né? Somos comedores de arroz com feijão. Nós, por nós mesmos, não fazemos nada. Mas Deus faz. Deus pode. Então, abra o seu coração para receber aquilo que Deus tem para você. Abra o seu coração para verdadeiramente viver o cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Em nome de Jesus. Abra o seu coração para que a sua oferta, a sua adoração seja aceita ao Senhor. Lembre disso. Quando você chegar na igreja, quando você vier buscar a Deus, a sua oferta, qual é, pastor? É o meu dinheiro? Não. É a sua oração, a sua adoração, ela precisa ser aceita ao Senhor. E para isso nós precisamos estar com o coração inteiro voltado a Deus. Amém? Senta um minutinho, vamos ouvir a palavra de Deus. Gênesis, capítulo de número 12. Gênesis 12. Amém? Fantástico, né? Primeiro livro da Bíblia, versículo 1 está dizendo assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Verso 2. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Verso 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Verso 4. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Vamos parar por aí para a gente entender? A nossa mensagem está aí. Irmãos, nós precisamos ter um propósito na nossa vida. Às vezes a gente não encontrou qual é ele ainda, mas você nasceu com um propósito. E nós precisamos encontrar esse propósito. Veja que Deus deu uma direção a Abrão. Abrão não conhecia Deus ainda, porque o seu pai, ele tinha tido a oportunidade de viver uma vida com o Senhor, mas no momento em que chegou em Harã, ele se perverteu, ele se desvirtuou dos seus caminhos, passou a servir outros deuses, começou, né, foi ter uma outra família, enfim. O homem pisou o pé na jaca. E o que acontece? Abrão cresce nesse meio. Terá, que era pai de Abrão, ele se voltou para os ídolos, se voltou para os deuses, porque era um negócio rentável. Se você for ler aí a história, né? Antes, os capítulos anteriores, você vai poder ver isso. E Terá,
preferiu lucrar financeiramente do que lucrar com a presença de Deus na sua vida e na sua casa, obedecendo a palavra do Senhor. E Abrão cresceu nesse meio. Abrão cresceu talvez sem ver um real sentido para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. E Abrão cresceu, e Abrão se casou, e Abrão envelheceu. Porque quantos anos Abrão tinha quando ele saiu da casa do pai dele? 75 anos. 75 anos é uma pessoa jovem? Não, é o quê? É idoso. Velho é o diabo, irmão. Mas ele já não era mais um rapaz, vamos dizer assim, né? Já não estava mais na flor da sua idade, né? Com todo aquele vigor da juventude. Não. Abrão aparentemente já estava velho, sem um propósito de vida. Passou-se 75 anos da vida dele, ele vivendo em torno da vida do seu próprio pai. Vivendo na casa do seu pai, com as crenças do seu pai, da forma como o pai queria que ele vivesse. Não da forma como Deus havia planejado para ele. Até porque eu já disse aqui, Terá deixou de seguir o Senhor. E às vezes nós estamos assim, estamos, né, envelhecendo, porque cada dia que passa a gente vai ficando um dia mais velho. Estamos envelhecendo sem saber qual é o propósito de Deus para a nossa vida e para a nossa casa. Estamos envelhecendo sem ter a certeza de que uma promessa de Deus se cumprirá, como nós declaramos aqui. Ah, não, mas Deus me prometeu. Deus falou comigo, mas até agora, nada. E aí a gente fica andando para lá, andando para cá, sem saber o que fazer, sem uma verdadeira direção. E Abraão se viu diante de uma situação complicada, sem conhecer a Deus, sem ver a Deus. Abraão pega e recebe uma palavra. Abraão, sai da casa do teu pai, sai dessa terra e você vai peregrinar. E você vai chegar numa terra que eu vou ainda te mostrar. No meio do caminho eu te conto para onde você vai. Irmão, quem iria trocar o certo pelo duvidoso? Abraão tinha sua casa lá. Abraão tinha posses lá. Abraão já tinha construído a sua família lá. E já não era mais um rapaz. Mas veja que nós precisamos entender o propósito de Deus para nós e para nossa casa. Mesmo que isso nos tire da nossa zona de conforto. Era confortável para Abraão morar na casa do pai? Morar na cidade que o pai era rico, que era reconhecido? Sim, irmão. Mas eu não estou falando aqui, tá vendo? Eu tenho que sair da casa. Não, não é isso não. Não é o físico que eu estou querendo dizer. Abraão precisava se libertar, se retirar daquele ambiente. Que era um ambiente ruim para ele. Era um ambiente, né? Estão falando muito aí, né? Era tóxico. Nós precisamos nos libertar dos lugares que nos adoecem e que enfraquecem a nossa vida espiritual para que a promessa possa se cumprir. Pastor, então vou sair da minha casa porque eu não aguento mais aquele lugar. Irmão, não é isso. Esse ambiente que eu estou falando é aqui, ó. É aqui, ó. Sabe por quê, irmão? Sabe seu marido? Aquele pinguço? Você fala, meu Deus, não aguento mais esse homem.
Sabe o seu filho que está envolvido com droga, está envolvido com coisa errada? Deus ama a vida deles. Eles são preciosos para o Senhor. Então, nós precisamos sair dentro de nós mesmos daquilo que nos afasta do propósito de Deus. E o que é, pastora? É uma vida de incredulidade, é uma vida de murmuração, é uma vida de negatividade. Às vezes você está dentro da tua casa, mas às vezes você só fala coisas negativas. Ontem eu estava conversando com uma pessoa e eu falei para ela, eu falei assim, para de falar, chega de reclamar. Vai adiantar? Não. Então chega. Para de reclamar. Não fala mais nada. Engole o... Não tem um ditado aí que tem que engolir o... Não. Tem que engolir o sapo, né? E às vezes é uns cururu desse tamanho, ó. Você chega assim, oh, meu Deus, parece que não vai descer. Pois é. Abraão tinha... Era Abrão ainda, né? Tinha 75 anos e não tinha entendido qual era o propósito da sua vida. Às vezes você fala para mim, pastor, eu já tenho 50, eu já tenho 40, eu já tenho 35, eu já tenho 80 e eu ainda não entendi o propósito para mim. Eu ainda não entendi qual é o propósito para minha casa, para minha família. Eu não sei o que fazer. Irmão, se liberte daquilo que te faz mal. Abraão precisou sair para viver a promessa. Abraão precisou ficar desconfortável. Por quê? Porque lá ele tinha uma casa. Depois que ele saiu daquela casa, ele foi viver em tenda, foi morar na rua, irmão. Ele precisou ficar desconfortável com ele mesmo para que a promessa de Deus se cumprisse na vida dele. E às vezes a gente precisa ficar desconfortável, irmão. Pois é. Pega aí, beba uma garrafada d'água para o sapo poder descer. Para quê? Para que o propósito se cumpra na sua vida. Ah, pastor, então você está querendo dizer que eu tenho que ser humilhado. Não é isso. Eu estou falando de cada um de nós. Sabe por quê, irmão? Quem é responsável hoje por buscar por aqueles da sua casa que não creem? Vou repetir a pergunta. Quem é hoje responsável por buscar pela sua casa, por daqueles da sua casa que não acreditam em Deus, que não são salvos ainda? Quem é o responsável? Fala eu. É você, viu? Ah, eu achava que era o pastor. Eu achava que era o obreiro. A irmã Helena tem que visitar lá, todo mundo da minha família. É você. Nós somos responsáveis por cada um da nossa casa. Por quê, pastora? Porque nós somos o pilar de sustentação na presença de Deus. E aí, às vezes, a gente precisa sair da nossa zona de conforto, como Abraão saiu para viver o cumprimento da promessa, irmão. Então, para com isso. Para de reclamar. Para de achar que não vai dar certo. Para de achar que não vai cumprir. Fala, não, essa pessoa não tem mais jeito. Meu filho tem mais jeito. Tem. Porque para Deus tem. Porque para Deus ele é amado. Porque a alma dele, a salvação da alma dele importa muito para o Senhor. Então, mude a sua perspectiva de vida, de visão, o seu modo de pensar a respeito das coisas. Passe a viver algo novo. Ah, pastora, mas mudar dá medo, realmente. Não é fácil mudar, não é? Por quê, pastora? Porque a gente já tem impregnado em nós. Ah, não, porque eu sou desse jeito e pronto.